Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Jorge Luis Borges renova a literatura quando institui a seguinte ideia: todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Agora a gente vai começar a entrevista com o Júlio Pimentel Pinto, que é formado em História pela USP e especialista em Borges. Quero agradecer ao Júlio e depois perguntar para ele o que Jorge Luis Borges representa para a literatura contemporânea. Obrigado, eu que agradeço. Há várias coisas que poderiam ser consideradas como marcas da importância de Borges para a literatura contemporânea. Em primeiro lugar, claro, foi um dos principais autores do século XX, um autor que se tornou referência, citado regularmente. Se pegarmos os últimos premiados com o Nobel de Literatura, por exemplo, você vai encontrar sempre menções a Borges como um dos precursores, etc. Agora, acho que o mais importante que Borges representou para a ficção do século XX foi o fato de ter valorizado extremamente o lugar do leitor. I read Kipling, Stevenson. I also read The Thousand and One Nights, and all those books have had a great importance to me. I also read some very bad books, but as a child you can't really tell the difference. Jorge Luis Borges nasceu numa família de classe média em Buenos Aires. O pai era filho de imigrantes e um escritor frustrado. A mãe descendia de uma tradicional família argentina e cultivava valores conservadores. Borges viveu com a família até os 50 anos. Foi fortemente influenciado pelo conservadorismo da mãe e os impulsos literários do pai. Jorge Luis Borges nasceu na Argentina, mas viveu em outros países, como na Suíça e na Espanha. Borges sempre teve dificuldade em se relacionar, principalmente com as mulheres, devido à sua timidez e aos problemas da cegueira. A cegueira o tornou extremamente dependente da mãe e da posterior esposa, Maria Kodama. As mulheres de Borges foram, antes de tudo, seus olhos, ou seja, suas leitoras. Resumindo, Borges sempre foi conduzido por elas. A relação com a política apareceu de várias maneiras diferentes. No final dos anos 10, quando ele ainda vivia na Europa,
jovem, né, um jovem adulto, quase adulto, ele assistiu, mesmo morando, sobretudo num país neutro, né, a maior parte do tempo que ele morou na Europa, ele morou na Suíça, né, ele assistiu à Primeira Guerra Mundial, acompanhou a Primeira Guerra Mundial a partir da Suíça. Ele assistiu os primeiros movimentos que desembocaram e depois o sucesso da Revolução Russa em 1917. A vida política de Borges foi bastante atribulada. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando vivia na Europa, foi fortemente influenciado pelo socialismo, e sua literatura flerta com as revistas comunistas. Já na Segunda Guerra, Borges se emociona com a causa judaica e se põe contra o Holocausto, escrevendo textos em que se auto-intitula judeu. De volta à Argentina, Borges encontra um novo adversário político, Juan Domingo Perón. O ditador é responsável por sua demissão no cargo de bibliotecário. Além disso, a ditadura de Perón perseguiu vários familiares da família de Borges, com uma irmã, Nora. O ano de 1976 é marcado por uma nova ditadura na Argentina e que, contraditoriamente, é apoiada por Borges. Muitas das atitudes conservadoras de Borges podem ser explicadas pela influência exacerbada que a mãe de Borges, Leonor Azevedo, exercia. Por fim, quando Borges se casa com Maria Kodama, ela o ajuda a se reconciliar com todas as vítimas da ditadura militar, de modo que Borges recupera o seu carisma. A obra de Borges é caracterizada pela recorrência de símbolos e temas, como o tempo, as bibliotecas, os labirintos, os espelhos e os tigres. Acho que sim, acho que o Borges mais notável é o Borges que fala de temas universais, né? Que fala de uma tradição filosófica, de uma tradição literária que é do conjunto do Ocidente. E finalmente os temas que você indicou, que na verdade acabam se confundindo um com o outro e que são certamente os mais importantes, as bibliotecas e os labirintos, são o mesmo tema, na verdade, é um tema só, né? A vertigem do mundo dos livros, né? O perder-se em meio aos livros, e o que resulta dessa paixão e dessa imersão no mundo dos livros, o trabalho de leitura, ler. O Aleph significa em hebraico, mas, no conto de Jorge Luis Borges, ele é um ponto que agrupa todos os outros pontos do universo ao mesmo tempo. Fechei os olhos, tornei a abri-los. Então, vi o Aleph. Era uma pequena esfera furta-cor de um fulgor quase intolerável. No início, julguei-a giratória. Depois compreendi que esse movimento era uma ilusão produzida pelos vertiginosos espetáculos que encerrava. O diâmetro do Aleph seria de 2 ou 3 centímetros, mas o espaço cósmico estava ali, sem diminuição de tamanho. Cada coisa, a lâmina do espelho, digamos, era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi o mar populoso, vi a alvorada e a tarde, vi as multidões da América, vi uma teia de aranha prateada no centro de uma negra pirâmide,
vi um labirinto truncado, era Londres. Vi intermináveis olhos imediatos perscrutando-se em mim como num espelho. Vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu. Vi num pátio interno da rua Soler as mesmas lajotas que 30 anos antes vira no corredor de uma casa de Fray Bentos. Vi cachos de uva, neve, tabaco, veios de metal, vapor de água. Vi convexos desertos equatoriais e cada um de seus grãos de areia. Vi em Inverness uma mulher que não esquecerei. Vi a violenta cabeleira, o corpo altivo. Vi um câncer no peito. Vi um círculo de terra seca numa calçada onde antes havia uma árvore. Vi uma chácara de Adrogué, um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio e de Philemon Holland. Vi ao mesmo tempo cada letra de cada página. Quando menino, eu costumava me maravilhar com o fato de as letras de um volume fechado não se misturarem nem se perderem no decorrer da noite. Vi a noite e o dia contemporâneos. Vi um poente em Querétaro, que parecia refletir a cor de uma rosa em Bengala. Vi meu quarto sem ninguém. Vi num escritório de Alkmaar um globo terrestre entre dois espelhos multiplicado infindavelmente. Vi cavalos de crina redemoinhada. Vi os sobreviventes de uma batalha enviando cartões postais. Vi numa vitrine de Mirzapur um baralho espanhol. Vi as sombras oblíquas de algumas samambaias no chão de um jardim de inverno. Vi tigres, êmbolos, bisões, marulhos e exércitos. Vi todas as formigas que há na terra. Vi um astrolábio persa. Vi numa gaveta da escrivaninha, e a letra me fez tremer, cartas obscenas, incríveis, precisas, que Beatriz enviara a Carlos Argentino. Vi um adorado monumento de Chacharita. Vi a relíquia atroz do que deliciosamente havia sido Beatriz Viterbo. Vi a circulação de meu sangue escuro. Vi a engrenagem do amor e a transformação da morte. Vi o Aleph de todos os pontos. Vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra. Vi meu rosto e minhas vísceras. Vi teu rosto, e senti vertigem e chorei, porque meus olhos tinham visto aquele objeto secreto e conjetural, cujo nome os homens usurpam, mas que nenhum homem contemplou. O inconcebível universo. En cualquier momento me muero, suena esa cosa rarísima, la muerte, una nueva aventura que está esperándome. Sí, y luego pienso que no voy a morirme, sino no he muerto hasta ahora. Muy raro, es una cosa nueva, pero tuve un hombre viejo, luego que pienso, y soy inmortal. Bueno, me resignaré también.